Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. É um prazer tê-los aqui conosco e, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer a Deus por estarmos aqui no seu lar, na sua casa, para que Deus possa falar ao seu coração. Estamos aqui com a 9ª lição da revista A Supremacia das Escrituras e essa 9ª lição vai falar sobre as histórias e as poesias falam ao coração. Bem, o textuário para iniciarmos a palavra está em Salmos 119, versículo 107. Está escrito assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. E a verdade prática está assim: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Em suma, o que essa verdade prática quer dizer é que toda a história e todos os livros poéticos que nós lemos, que nós estudamos da Bíblia Sagrada, ela nos traz sabedoria e também nos traz entendimento para compreendermos as verdades que produz fé e esperança em nossos corações. O Senhor vai falar conosco hoje e vamos ver que tem coisas maravilhosas na palavra de Deus dos livros históricos. E o texto bíblico em classe está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 20 ao versículo 25. Abra a tua Bíblia aí na sua casa e acompanhe comigo aí. Abra em Deuteronômio capítulo 6, verso 20. E está escrito assim: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos, ao Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como no dia de hoje. Aí no verso 25 diz assim: e será para nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. E no Salmo 119, versículo 105, está escrito assim, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita o meu rogo, as minhas ofertas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Texto maravilhoso, Falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é lâmpada para nossos pés. Lâmpada é aquela que nos mostra aonde pisarmos e luz para os caminhos, para nos mostrar aonde caminharmos, aonde andarmos, Porque sem a palavra estamos no escuro, mas a palavra é luz para nos guiar para a vida eterna. A introdução dessa lição está escrito assim: a Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar-nos histórias do povo de Deus. Os livros históricos servem, então, de certas literaturas chamadas de narrativas que aquelas que são escritas como se estivesse narrando um acontecimento. Os livros poéticos, por sua vez, e de sabedoria, recorrem a um texto lírico com o propósito de despertar em nós sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje, estudaremos então a experiência e as instruções relatadas nesses livros
cuja mensagem fortalece e fortalecerá aos nossos corações. O primeiro tópico da lição está escrito assim: as histórias do Antigo Testamento. E o primeiro subtópico é os livros históricos. Bom, após a morte de Moisés, nós sabemos ali que o povo de Israel, né, estava assim meio preocupado. Então Deus chamou Josué para liderar este povo e conquistar a terra prometida, como está lá em Josué, no capítulo 1, verso 1 e 2, e está escrito assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando a gente lê esse texto lá em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, a gente tem uma ideia de que ele simplesmente saiu ali, pegou o povo e atravessou o Jordão. Mas nós não temos a ideia de todo o trabalho que Josué teve para poder convencer aquele povo que ele era o sucessor de Moisés. Imagina que para Moisés convencer aquele povo, quando saiu do Egito, já deu muito trabalho, né? Apesar de eles verem tantos milagres, ver ali durante o dia aquela nuvem, aquela coluna de fumaça guardando-os, protegendo e protegendo contra o sol. E Deus provendo maná, provendo água, provendo alimentos, provendo tantas coisas. E aquele povo ali, mesmo assim, vivia murmurando contra Moisés. E mesmo depois, quando Moisés conseguiu, depois daqueles 10 milagres, tirar o povo do Egito, no deserto, deu tanto trabalho para Moisés. E agora Josué tinha que provar que ele era o sucessor. Imagina quanta dificuldade o servo Moisés teve para provar que ele seria o sucessor de Moisés. Então Josué teve que ter força, teve que ter fé e não teve que temer, porque aquele povo vivia murmurando, né? Mas a gente lê um texto, um relato assim, mas ele é muito mais amplo do que nós imaginamos, né? Então as gerações seguintes, para segurar a herança, elas disputaram espaço com as nações que estavam ali, porque nós bem lembramos, a nação de Canaã, ela foi dada a Abraão como uma herança perpétua para ele, mas quando Abraão saiu daquela terra, o povo invadiu ali e popularizou, tomou conta da cidade ali. Agora, novamente, Israel saiu do Egito e Deus ia conduzir o povo para a Canaã. Só que chegando lá, eles iam encontrar um povo habitando na terra e teriam que lutar para retirar aquele povo de lá para poder tomar posse da sua terra, que por promessa de Deus era do povo de Israel, né? Então, esses registros dessas experiências que Deus, e de levar esse povo a tomar posse da terra, são chamados de livros históricos. Esses livros históricos são no total de 12 volumes, né? Que são lá desde o livro de Josué, nós temos lá o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, né? Que Moisés escreveu durante a permanência no deserto. E depois tem os livros históricos, que são Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses livros todos são livros que contam a saída do povo depois para chegar à Terra Prometida e conta toda a parte histórica, né? Então são 12 volumes que retratam toda essa história de Israel, desde a entrada ali em Canaã, que cerca de 1400 anos antes de Cristo, né? Até o tempo de Esdras e Neemias, que já no finalzinho ali do final dos contos históricos, que está por volta de 400 antes de Cristo, ou seja, 1000 anos de história, que parece que foi tão rápido que a Bíblia lê ali, parece que foi rápido, mas foi durante muitos anos, durante muito sofrimento, durante muitas disputas, muitas guerras e muitas vitórias, porque o povo confiava e vencia, o povo temia, o povo perdia, o povo desconfiava, o povo perdia, o povo não acreditava, o povo perdia. Então, a fé move realmente as nossas vidas perante a presença de Deus. Então, neste período, Israel experimentou grandes providências, grandes proteções e também juízo divino, né, por conta disso. Esse relato, então, demonstra que Deus controla todo o curso da história da vida de Israel e das nossas vidas, né? Lá em Josué, capítulo 21, versículo 45, está escrito assim: palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ou seja, tudo que o Senhor prometeu, ele cumpriu para o povo de Israel. E a despeito do povo murmurar, do povo reclamar, do povo estar sempre batendo na mesma tecla, né? Ah, como saudades temos do Egito, queremos voltar para a escravidão. É incrível perceber
que um povo está caminhando com Deus, vendo os sinais de Deus milagrosos, né? E as pessoas, mesmo assim, duvidam e não crê, né? É incrível como nós, seres humanos, somos assim, acostumamos com o milagre, acostumamos com o divino, né? Esse é o grande problema de nós acostumarmos com a presença de Deus, do divino, com a glória de Deus nas nossas vidas e achamos que tudo é corriqueiro. Assim aconteceu com aquele povo, né? Achar que Deus e tudo aquilo era normalidade. Segundo subtópico aqui, fala sobre as histórias dos juízes. Sabemos então que o povo saiu ali, né, do Egito, tomou Israel, tomou Canaã, né, pelas batalhas. Depois de Josué, os juízes governaram Israel durante um bom período, né, até o profeta Samuel, como está lá em Atos, capítulo 13, versículo 20, que dá uma boa ideia da história, né? Foi por 450 anos que eles tiveram juízes governando até o Samuel profeta. Então foi durante 450 anos que eles foram dirigidos por juízes, né? Então a história nos traz então a atuação desses líderes, né? E nesta época não havia rei em Israel. E cada um andava conforme queria, ou seja, conforme não tinha rei e os juízes estavam ali já findando, o povo começou a achar que poderia fazer o que queria, né? Que poderia fazer aquilo que estava no coração deles. E por esta razão a nação entrou num declínio espiritual muito grande. E o que está escrito lá em 1 Juízes, né? Está em Juízes, não, 1 Juízes não, está escrito em Juízes, capítulo 3, verso 7, está assim: e o que parecia mal aos olhos do Senhor, eles fizeram. Então, como resultado, os israelitas foram então submetidos a nações vizinhas, passaram a ser vencidos em batalhas. E nós sabemos que quando havia uma desobediência ali do povo de Israel durante a peregrinação, quando o povo desobedecia, eles perdiam a batalha, mas quando o povo obedecia, eles venciam a batalha, né? Então a obediência traz então vitórias em todas as nossas vidas. E apesar de tudo isso, mediante esse arrependimento, mesmo assim, Deus levantava libertadores. Quando o povo se arrependia do que eles faziam, Deus tinha misericórdia, levantava libertadores para resgatar Israel da opressão e tirar das garras do inimigo, né? Então, essa história aponta para a fidelidade e a misericórdia divina de Deus. Lá em Juízes, capítulo 3, versículo 9 e 15, está escrito assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, um daqueles espias que foram espiar a terra, né? Mas assim, Deus começou, quando o povo clamava, o povo buscava Deus, aí Deus levantava um libertador. Aí aquele libertador morria, eles começavam a cair novamente em pecado, porque não tinha ninguém que chamava a atenção, ninguém que trazia aquele povo para perto. E aí lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, ainda está escrito assim: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Se nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Ainda que nós sejamos infiéis a Deus, ainda que o povo foi infiel a Deus, quando nós nos arrependemos, a palavra é essa, arrependimento, Deus ouve, Deus volta e traz a bênção e nos liberta, né, das opressões do maligno. Então, o terceiro subtópico fala sobre as histórias dos reis. Por volta do ano de 1050 a.C., Deus continuou ali, constituiu Saul como rei de Israel. E para constituir Saul, veja só o que aconteceu lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5. E disseram-lhe assim: eis que já estás velho, o povo falando para Samuel, eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então o que nós vemos aqui nesse momento? Que o povo de Israel rejeitou não Samuel, mas rejeitou a Deus. Porque ali quem governava, quem era rei daquele povo, era Deus. Era um governo teocrático, onde Deus representava um rei perante eles. Mas eles não rejeitaram Samuel nesse momento, mas estavam rejeitando ao próprio Deus. Tanto que Deus fala para Samuel:
Eles não rejeitaram a você, me rejeitaram como Deus. Eles queriam um rei como as nações vizinhas, né? E ainda nós vemos ainda lá em Samuel 16, versículo 1, dizendo assim: então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dós, né? Porque lá no capítulo 9, versículo 17, o Senhor pediu para ele ir até Saul, e apontou para ele Saul, e ungiu Saul. Só que nós sabemos por todo o contexto histórico que Saul, ele fracassou no chamado como rei, né? Embora era um homem aparente, de boa aparência, um homem que o povo alto, que o povo destacava, né, pela visão do povo, ele não fez a vontade de Deus, porque ele desobedeceu à vontade de Deus. Deus falou uma coisa e ele fez outra. E aí lá no capítulo 16, em 1 Samuel, o Senhor falou assim com Samuel: até quando terás dó de Saul, Samuel? Havendo ele eu rejeitei, para que não reine mais sobre Israel. Enche o teu vaso agora de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos eu tenho provido um rei. Então Deus já tinha provido Davi, um rei segundo o seu coração, né? Para colocar na frente de Israel. Não era um rei perfeito aos nossos olhos, né? Mas era um rei perfeito aos olhos de Deus, porque ele tinha um coração perdoador, um coração que sempre pedia perdão quando reconhecia o seu erro. Não é o que Deus quer que nós não somos falhos de pecar, nós não somos falhos de errar, mas o que nós temos que ter no nosso coração é reconhecer que nós erramos. É dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, Senhor. Eu fiz isso de errado, meu Pai. Me ajuda para que eu não caia mais nesse erro. É assim que Davi fazia. Davi cometeu muitos erros, sim, mas ele foi um homem que teve a visão de enxergar que ele errou. É assim que Deus quer. Quando você cometer algum erro, faça como Davi, peça perdão de imediato e reconheça que você errou. E Deus virá como ele veio para Davi muitas vezes e perdoou o povo de Israel muitas vezes. Então Davi foi escolhido, recebeu a promessa, né, e de um reino que não teria fim, né, seria um reino eterno, como nós vemos lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, vamos ver aqui. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados, e para sempre diante de ti o teu trono será firme para sempre. Ou seja, Deus levantaria o trono de Davi, e esse trono viria depois um rei que seria eterno. Veremos aí depois na frente que Jesus foi levantado como da raiz de Davi para ser um reino eterno. E após Davi, nós sabemos então um relato que diz a história, pelo contexto histórico aqui, que Salomão sucedeu a ele. E após a morte de Salomão, nós também já sabemos, já vimos nos contextos anteriores, que o reino de Israel foi dividido em dois reinos, o reino de Israel do norte e o de Judá do sul. E ambos os reinos também se rebelaram contra Deus, ou seja, o povo, mesmo sabendo de tudo que aconteceu com o povo de Israel no passado, eles continuaram se rebelando. Por que se rebelavam? Começaram a buscar outros deuses, começaram a misturar com nações vizinhas para se contaminar com adorações de deuses falsos, deuses estranhos, né, que não eram o único Deus. Então, em 722 a.C., Israel foi conquistada pela Síria por causa dos seus erros, né? E depois de 136 anos após essa tomada da Síria de Israel, Judá caiu também, diante da Babilônia agora, né? Porque também cometeu erros. Com tudo isso, o cumprimento das suas promessas, Deus restaurou o trono de Davi. Como ele diz, Davi terá um trono que será eterno. Então Deus, ele agora restaura o reino de Judá, e a esperança messiânica se cumpre em Jesus. Como está em Lucas capítulo 1, versículo 32 e versículo 33. Lucas: esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará um trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Aqui está falando do nosso Senhor Salvador Jesus, né? Que ele teve a raiz de Davi, veio da raiz de Davi, e ele terá um reino, que até hoje dura e será eternamente ativo em nossas vidas. Nós estamos buscando chegar nesse reino, na glória eterna do Senhor. Nós estamos aqui na terra, no mundo,
Mas nós clamamos, nós buscamos, nós dizemos, ora vem Senhor Jesus, porque o Senhor é o nosso Rei. E nós temos Ele como nosso Senhor. Nós estamos aqui como estrangeiros, não pertencentes à terra, mas nós somos do reino dos céus. Nós estamos aqui como cidadãos dos céus, aguardando a vinda do nosso Senhor. Haja visto que nós não podemos nos contaminar com este mundo, nos deixar envolver com o pecado do mundo. Assim como a nação de Israel se deixou contaminar com o pecado do mundo, nós também, pela história, temos que nos atentar a não nos deixar nos envolver com o pecado desse mundo, não deixar ser levados para cair também na rebelião contra Deus, para não cairmos também em pecado e ficarmos aqui, né? E não irmos para a presença de Deus. Então essa narrativa toda nos mostra que o plano do Senhor não pode ser frustrado, embora os homens não obedeçam, embora os homens não ouçam a voz de Deus, Deus ele é fiel, ele cumpre a sua palavra, porque ele é soberano e tudo está em suas mãos. E para sintetizar esse primeiro tópico, as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho da fidelidade e misericórdia divina. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Como está lá em Mateus 24, versículo 35. Jamais passará a palavra de Deus. E o segundo tópico agora sobre os livros poéticos, o livro de sabedoria e o Antigo Testamento, né? Livros sapiensais e poéticos. 5 livros do Antigo Testamento são chamados de livros sapiensais. Quais são eles? São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São os livros sapiensais e livros poéticos. Eclesiastes, por sua vez, foi escrito quase que na sua totalidade em prosa, né? E outros livros foram escritos, redigidos de maneira em forma de poesias. Que, de modo geral, prosa retrata uma modo que nós falamos no cotidiano, nossa maneira de falar. Prosa é uma maneira de escrever como nós falamos hoje. Isso significa prosa. Do jeito que nós falamos e escrevemos, isso torna-se uma prosa. Já a poesia, ela expressa sentimento, pensamento diante de versos que atingem o intelecto e também as nossas emoções. Então a poesia nos faz refletir, pensar e também nos traz a emoção à flora, né? Então na Bíblia, esse gênero literário trata de aplicações verdadeiramente divinas, né? E há experiências humanas que se referem à sabedoria prática mais do que teórica. Okay? Então, os Salmos e os demais livros nos faz pensar quando nós lemos. Tanto que o livro de Salmos, nós lemos eles e passamos a compreender mais profundamente a palavra de Deus, porque são livros que são cantados, é verdadeira louvores do povo de Israel, né? E que dirá então dos livros poéticos, dos proféticos, né? Dos provérbios de Salomão. Quando a gente lê aqueles provérbios, você passa a ver tanta sabedoria e tanto entendimento ali do que Deus tinha na mente de Salomão, né? Que Deus reflete, traz à nossa mente nesse momento. E nós passamos a pensar mais, passamos a refletir mais na palavra de Deus, na palavra profética, na palavra que Deus nos dá sabedoria e graça. Tá? E livro de Eclesiastes e Provérbios e Jó é outro tema que também nos faz pensar muito, né? O tema de Eclesiastes, ele está assim, o tema está dizendo tudo é vaidade. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente vai ver que o livro se retrata, o escritor de Eclesiastes, ele fala que tudo neste mundo é vaidade. E tudo que nós fazemos, nós temos que pensar que tudo se resume numa vida curta, numa vida perene, uma vida pequena. E digo uma vida efêmera, uma vida pequena e passageira, como uma folha que nasce, murcha e cai e morre. Nós temos uma vida tão pequena, tão ínfima, e quando a gente lê esse livro, a gente passa a pensar, realmente tudo é passageiro, né? Tudo passa, e muito rápido, né? Nós estamos vendo assim, ultimamente o tempo passar tão rápido que daqui a pouco Jesus está chegando para buscar a sua igreja e nós estamos aqui parados, sem entender que o tempo passou muito rápido. E a palavra diz que o Senhor abreviaria no final dos tempos o tempo em si, seria abreviado, porque senão muitos se perderiam e deixariam de aguardar o Senhor. Por fim, o autor declara que o sentido da vida é
qual é o sentido da vida? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Isso é a princípio da sabedoria. O tema provérbio, o tema de provérbio também diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós, lá em Eclesiastes fala que temer a Deus e guardar os seus mandamentos também é sabedoria, agora em Provérbios diz que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Então, se nós tememos a Deus e buscamos a sua palavra e aguardamos, nós nos tornamos sábios, né? O que diz mais? Ensinando que a observar os princípios divinos, quando nós passamos a observar esses princípios, nós tornamos pessoas sábias, pessoas inteligentes, pessoas que vamos atentar às coisas que estão à nossa volta. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus, ela é digna de ser honrada, como está em Provérbios capítulo 31, versículo 30. Depois você lê na sua casa. Então, o tema de Jó já é um tema muito mais assim focado no sofrimento de Jó. Nós já vemos que Jó ele foi um homem segundo, que temia a Deus, que ouvia a voz de Deus, mas ele passou por momentos de sofrimento. E o livro de Jó nos faz entender que apesar das dificuldades, que apesar dos problemas que Jó passou, ele continuou crendo, continuou esperando e ele teve vitória com relação a isso. Pode ser que você esteja passando nesse momento por desemprego, ou por enfermidade, ou por algum problema na sua vida. E quando você lê o livro de Jó, você passa a entender que, poxa vida, houve tanto sofrimento na vida de Jó, mas no final, ele pôde vencer. No final, esperando de Deus, ele venceu. Então isso nos faz ter mais fé, a buscar mais, a esperar mais. Nos mostra que a dor não é racional. A dor é o que precisa. A dor, então, ela não é mais que racional. É preciso sempre confiar no Senhor. Apesar de estarmos sofrendo em alguns momentos, a despeito da circunstância que nos cerca, nós precisamos crer no Senhor, buscar a Ele de todo entendimento e lemos a palavra de Deus, lemos a palavra de Deus porque a palavra nos traz fé e a certeza daquilo que nós não vemos, porque nós esperamos no Senhor, porque dias melhores virão. Se não for aqui, vai ser no céu. Mas cremos que com Deus ao nosso lado, nós somos vencedores. E terceiro subtópico, diz assim, Salmos e Cantares de Salomão. Estamos falando de livros históricos e livros poéticos, né? E Cantares de Salomão é um livro poético, assim como Salmos, que é um livro cantado, né? Salmos em hebraico significa louvor. Os judeus usavam esses salmos para salmodiar, para cantar. É como o nosso hino hoje, como o inário que nós temos hoje, que nós cantamos ao Senhor, né? Então eles usavam para louvar, quando eles faziam peregrinação, eles iam cantando os salmos, iam salmodiando, iam buscando, quando eles iam qualquer peregrinação, seja na Páscoa, seja na colheita, eles iam salmodiando e cantando todo o caminho. Então, louvor sinaliza que a mensagem principal desse livro é a adoração, é oração, é louvor. Também é um livro de instrução, porque ele nos mostra como servir ao Senhor. O Salmo nos dá muita indicação, né? Em vez do Salmo 1, no Salmo 1, a gente vê lá que o Senhor nos dá uma instrução de nos apartar, né, das pessoas más e buscar o Senhor. Então ele dá toda a instrução de como vivermos, né? De termos fé, de apartar do mal, de respeitar, de buscar o Senhor, de temer as coisas más, fugir da aparência do mal. Então nós temos que crer na palavra de Deus, através da leitura dela. Também esse livro, ele nos dá assim, fala profeticamente do Messias, ele é messiânico, né? Em muitas partes do livro ele é messiânico. Nesse aspecto, considera-se como o verso-chave do Salmos, o Salmo 29, versículo 2, que está escrito assim, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Vou ler de novo. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Então, esse livro de Salmo, ele foca, nos dá entendimento de que nós temos que adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, nos colocarmos no caminho, na presença do Senhor. A respeito das dificuldades que estamos enfrentando, nós vemos que o Salmo nos capacita a andarmos cada vez mais firme. E Cantares, então, ele nos dá uma ilustração de um compromisso mais íntimo que há no amor. Já esse amor é no casamento entre um homem e uma mulher, né?
refere-se então a um plano original de Deus que ele tem com relação ao casamento. Como está escrito lá assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Lá em Cantares, capítulo 6, versículo 3. Mas também tem alguns teólogos que veem esses cantares como a igreja e Jesus, um relacionamento entre a igreja e Jesus. Que Jesus falando assim, eu sou do meu amado é meu, ou seja, da igreja e o próprio Senhor Jesus. Tá? Para sintetizar então esses livros históricos, poéticos de sabedoria, podemos dizer o seguinte, os livros poéticos e de sabedoria expressam de uma forma bela, singela, a prática, a verdade e a sabedoria que vem de Deus. Então Deus, quando nós estudamos os livros poéticos de sabedoria, nós passamos a compreender de uma maneira inteligível, uma maneira inteligente, sábia, daquilo que Deus quer falar conosco, né? Eu estava lendo um texto sobre Billy Graham, ele falou assim, quando uma pessoa não é humilde, ela põe a culpa dos seus erros, da sua incapacidade em todo mundo, em todas as coisas, né? Mas quando a pessoa é sábia, ela reconhece os seus erros e ela busca em Deus corrigir os seus erros. O que quer dizer isso? Quando a pessoa ela não é humilde, ela comete o erro e não reconhece que errou. Assim como o povo de Israel, quando eles cometiam um erro, eles não eram humildes o suficiente para dizer, eu errei. Né? Não tinha o coração de Davi, dizendo, eu errei, eu pequei, Senhor, me perdoa porque eu cometi um erro, me perdoa. Então a pessoa não humilde, ela vai cometer o erro e tudo que ela faz de errado, ela vai falar assim, não fui eu que cometi, foi o fulano, não foi o Beltrano, né? Foi a ciclana. Assim como aconteceu lá no Jardim do Éden, quando a Eva ela cometeu um erro, e Adão, perante Deus, falou assim, foi a mulher que tu me deste, quando na verdade ele também era culpado pelo erro dela. Né? Ele falou assim, foi a mulher que tu me deste. E a mulher, por sua razão, falou assim, foi a serpente que me enganou. E esse, por sua vez, um vai enganando o outro. Até hoje nós temos essa síndrome de Adão, né? O ser humano não reconhece o seu erro e passa a culpar o próximo. Mas aquele que reconhece que errou e pede perdão, e mais, pede a direção de Deus para corrigir os seus erros, esse encontra a guarida, esse encontra a instrução, esse encontra a sabedoria, encontra o perdão. Né? E é isso que Deus falou que Davi era um homem segundo o seu coração, porque esse reconhecia os seus erros. Né? Para encerrar esse ponto aqui. E o terceiro tópico dessa lição está uma mensagem ao coração. Uma mensagem de sabedoria ao coração. Né? Então a Bíblia descreve que Deus ele fez na vida das pessoas por meio delas, por meio da palavra de Deus. Né? Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Pensa num povo que estava caminhando no deserto há anos e eles já tinham atravessado pelo Mar Vermelho e agora iam atravessar o Jordão e o tempo todo murmurando, vamos ali, quem vai atravessar aquele Jordão, que estava na cheia ainda, né? Murmurava o tempo todo, como é que vão atravessar? Estavam vendo somente a razão, somente a prática, né? Muitas vezes somos assim. Nós olhamos para uma situação e vemos só aquilo que está às nossas vistas, mas nós não vemos aquilo que está na mão de Deus, o milagre em si, né? Veja assim, Josué, capítulo 3, versículo 13, está escrito assim, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes, que leva a arca do Senhor, e o Senhor e toda a terra, repousar nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima permanecerão como um montão. Ou seja, quando os sacerdotes e todos que estavam segurando a arca, pisaram na arca, todos eles colocaram as plantas do pé na água. A água do mar, a água do Jordão, o mar já tinha aberto, na água do Jordão agora, abriu-se, né, e formou um corredor de fora a fora. Mesmo o povo vendo tudo que veio no passado, não creio que aquilo ia acontecer. Quando aconteceu, o povo ficou de boca aberta, vendo os milagres de Deus, né? E aí lá em Josué 5 diz assim, e sucedeu que ouvindo todos os reis e amorreus que habitavam nesta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam aos pés do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então você imagina, né? O povo que estava ali na Canaã, ali o povo de Jericó, tinha uma muralha enorme,
poderosa, eles queriam os deuses deles, com deuses falsos, Baal e Aserá, queriam todos os deuses que eles tinham lá, que ia protegê-los. Eles já ouviram muitas histórias que o povo de Israel saiu lá do Egito, né? E passaram 40 anos no deserto e Deus manteve aquele povo. Agora atravessaram antes o Mar Vermelho e agora ia atravessar o Jordão. Então você imagina o coração daquele povo, que estavam apavorados de ver um Deus todo-poderoso que vinha agora para derrubar aquelas muralhas. E mesmo assim eles estavam duvidando que esse Deus faria isso, né? E o fez de fato. Deus levantou então nações para punir Israel, a nação rebelde, como nós já ouvimos várias vezes, proveu o meio de escape muitas vezes a fim de evitar a extinção do povo de Israel, como várias vezes ele fez, porque ele havia prometido a Abraão que levaria o seu povo para a terra prometida e o levaria para tomar posse. E reparou e resgatou da Babilônia os remanescentes conforme havia prometido a Davi. Foi ele quem conservou a nação de Judá, assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido, como nós vimos lá em Atos, capítulo 13, versículo 17 e 23. É um relato muito interessante. Abra a tua Bíblia e lê comigo esse relato de Atos, capítulo 13, versículo 17 a 23. É um relato do Novo Testamento já, dando uma história do Antigo Testamento. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou de lá. Suportou os seus costumes no deserto, por espaço de 40 anos, quase 40 anos. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como um rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel e nosso. Amém? Então esse texto aqui de Atos faz um resumo da história, do contexto, até chegar em Jesus. Veja que tremendo que Deus suportou, né? Deus suportou os costumes daquele povo no deserto. Que costumes que eram? De querer adorar outros deuses, de deixar Deus verdadeiro, né? Olha só, Deus mesmo assim foi longânimo e é longânimo conosco. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Ou seja, apesar de tudo que está acontecendo no mundo hoje, da Covid, das guerras, dos problemas, Deus está tendo controle de tudo, nada foge da tua vontade, porque está escrito na palavra dele que essas coisas aconteceriam. Temos que alertar nossas mentes, alertar nossos pensamentos para ficarmos atentos à palavra de Deus. A promessa de Deus está se cumprindo e logo a igreja vai ser arrebatada com a sua promessa. Segundo tópico aqui, fala o seguinte, subtópico. Uma mensagem de sabedoria. Deus, então, ele é fonte de toda a sabedoria, como nós vimos. E o propósito da sabedoria, o que é? É agradar a Deus. Toda sabedoria, ela é colocada em nós para que nós possamos e nos coloquemos para agradar ao nosso Deus, né? Como está lá em Provérbios 3, versículo 5. Está assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não se desvies no teu próprio entendimento, ou seja, não se confie, né? Estribar é confiar. Não confie no seu próprio entendimento. Porque quando nós passamos a olhar para as circunstâncias, para a força do nosso braço, para o nosso entendimento, para a nossa capacidade de deixar de confiar em Deus, aí nós caímos. Quando nós achamos que nós somos alguma coisa e temos alguma coisa, aí nós começamos a confiar em nós mesmos. Por isso que é maldito o homem que confia no seu próprio braço, né? No homem, no braço, na sua força.
e deixa de confiar em Deus. Assim era o povo que saiu do Egito. Começou a confiar somente neles e nos deuses dos vizinhos, dos países à sua volta, e deixou de confiar em Deus. Muitas vezes, nós também caímos nesse mesmo erro. Confiamos no nosso estudo, no nosso conhecimento, na nossa saúde, na nossa empresa, no nosso trabalho, nos nossos bens, e não confiamos no Senhor. Porque o Senhor prometeu, Ele é fiel e vai cumprir. Então, desse modo, todo o conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Todo. Dentre eles, podemos citar, então, primeiro, andar retamente, lá em Provérbios 2, 7. Segundo, fugir da luxúria, está em Provérbios 2,16. Terceiro, não seja preguiçoso, Provérbios 6,6. Né? Não vai ter com a formiga preguiçoso, né? Porque a formiga mostra como deve trabalhar. Lá, manter boa reputação, Provérbios 22, versículo 1. Também tomar cuidado ao falar, Eclesiastes 5,2. Olha como tem sabedoria a palavra. Mais ainda, não confiar no dinheiro, Eclesiastes 5,10. Viver com alegria, Eclesiastes 9,7. E mais, remir o tempo, Eclesiastes 12,1. Manter a integridade, Jó 1,22. E aceitar a repreensão, Jó 5,17. E confiar no Senhor, Jó 19,25. E não confiar em nós, né? E desfrutar do verdadeiro amor, Cantares 8,7. No entanto, nós vemos que essas lições não devem só ser observadas de uma forma lógica, legalista, mas tem que ser observado de um toque, de um coração dedicado, de um coração que se coloca, que se derrama e que esteja pronto para ouvir a voz de Deus e a obedecer, né? Querendo fazer a vontade de Deus. Amém? Como está lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: sobre tudo o que deve guardar, Provérbios 4, 23, sobre tudo o que deve guardar, guarda em teu coração, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. O que é o coração? É a mente, é nosso pensamento, a nossa alma. Tudo que possa vir na nossa mente, temos que guardar ela, porque muitas coisas vêm erradas. Muitos pensamentos vêm do inimigo para nos desviar da vontade de Deus. Muito pensamento contrário à fé, para nós duvidarmos da promessa de Deus. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Confia tão somente, não duvides. Deus vai cumprir a sua palavra. Pode passar céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Ela vai se cumprir. Amém? Continuando. O terceiro e último subtópico, uma mensagem de adoração. Então, os livros de Salmos, ele possui particularidades que expressam as mais profundas emoções do coração humano, tal como medo, angústia e tristeza. Veja só lá, o Salmo 116, versículo 3, por exemplo, diz assim: cordéis da morte me cercam, e angústias do inferno se apoderam de mim. Encontrei aperto e tristeza. Veja só, um salmo expressa medo, angústia e tristeza. É um salmo que fala ao nosso coração, que nos expressa, que nos faz pensar, né? E que dirá então do Salmo 118, versículo 4? Diz assim: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Aqui já está expressando já uma força, uma segurança e uma alegria, porque quando nós lemos essa parte do Salmo, nós podemos confiar mais no Senhor. E expressa para o nosso entendimento, nossos sentimentos, uma força para nós entendermos que temos que buscar de fato o Senhor e nos fortalecerá. Também reflete a ideia divina da espiritualidade e da adoração. Entre outros retratos da vida espiritual, destaca-se então o coração que confia, um coração contrito, um coração que glorifica, um coração agradecido e um coração arrependido, né? Como tem lá nos Salmos 51, versículo 1, que Davi reconheceu que ele se arrependera, né, daquilo que ele tinha cometido de pecado contra Deus, e reconheceu que ele cometeu um grande pecado e pediu perdão. E Deus reconheceu, viu o coração de Davi, não só a estereótipo, né, mas Deus ele vê o nosso coração. Porque não basta também você falar: Senhor, me perdoa, da boca para fora. Porque Deus ele vê o que está dentro do teu coração. Quando você fala de verdade, expressa o teu arrependimento, Deus ele vê. E ele vai e perdoa.
e traz, colocando de volta tudo naquilo que ele tinha chamado para ser. Então, por fim, a fim de mantermos a verdade e a adoração em todas as nossas circunstâncias de vida, o salmista descreveu a conduta por ele adotada. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Lá o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. É o que nós temos que fazer. Guardar a palavra de Deus em nossa mente, para que dela nós não desviemos e para que nós não pequemos contra Deus. Sintetizando esse tópico 3. Os sentimentos do coração estão, então, impressos na história, como nós vimos, na poesia, da Bíblia, que nos ensina a respeito da verdadeira adoração. Então nós vemos que a Bíblia tem contextos históricos, tem livros poéticos de adoração que nos ensina por completo. Então, para concluir, a experiência do povo de Deus na conquista da posse da terra prometida aponta para uma soberania divina. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada ao nosso viver diário. Essa mensagem alegra o nosso coração, serve de bom remédio e conserva a saúde do nosso espírito, alma e corpo. Provérbios 17, versículo 22. Para finalizar, Deus ele é soberano, ele tem todo o controle de todas as coisas, nada faz a tua vontade, e nós temos que, então, sermos pessoas sábias, reconhecer que Deus tem a palavra final, que Deus tem a palavra da verdade. O grande problema no povo de Israel, do Egito, foi, quando saiu do Egito, foi rejeitar a vontade de Deus. Não tinham sabedoria, né? Mas o verdadeiro fiel a Deus, o verdadeiro homem fiel dele tem entendimento e pede perdão, reconhece os seus erros, e assim Deus vem e traga a sua bênção sobre ele. Quem aprende, tem um ditado popular, quem falou isso sobre, acho que é Augusto Cowley, um pensador, diz assim: quem aprende com os seus erros é uma pessoa inteligente, mas quem aprende com os erros dos outros, esta é uma pessoa sábia. Então, por que nós temos os livros históricos? Por que nós temos os livros de Salmos, que nos relata tanta coisa errada do povo de Israel, que eles fizeram? Porque nós temos que pensar como esse pensador aqui, que também deve ter tirado isso da Bíblia, né? Quando nós aprendemos com os erros dos outros, nós passamos a ser pessoas sábias e não mais cometemos os mesmos erros. Daí a palavra de Deus nos está remetendo hoje para nós, aprendemos com a palavra e sejamos sábios em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer sobre a sua casa, sobre a sua vida, a sua face, te dê a paz e te guarde contra todo o mal, em nome de Jesus. Que essa palavra possa ter falado no teu coração, que você possa ler a Bíblia hoje, daqui para frente, com um entendimento de que é para ensinar e nos dirigir à presença de Deus. Seja histórico, seja poético, seja qualquer livro da Bíblia, foi colocada para nos dar a direção e nos guiar à presença de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima Escola Bíblica Dominical, querendo o Senhor. Amém.